Olá a todos, estamos começando mais um episódio do Além da Conjuntura. Eu sou André Pereira, comigo Júlio César Giacomini, Neno Costa e o nosso ilustre convidado Rodrigo Escoteganha. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, André. Vamos aos indicadores dessa semana com muita informação econômica, aumento da taxa de juros da Europa, o BCE aumentou em 75 pontos percentuais, passamos por uma taxa de 1,25, nada muito próximo da nossa taxa Selic do Brasil, de quase 14%. Tá? Dólar fechou sexta-feira, dia 9/9, a R$ 5,15 para compra, R$ 5,15 para venda. O euro fechou cotado a 5,17 para compra e 5,17 para venda. Meta de inflação ainda em 3,5 pontos percentuais, inflação com uma ligeira queda em função que saímos, e vai ser um tema do nosso dia de hoje, do debate. Inflação IPCA de agosto saiu com mais um índice de deflação, né? Então a inflação acumulada em 12 meses caiu do número cabalístico, podemos dizer assim, de 10 pontos percentuais, 2 dígitos. Estamos com 8,73% e taxa Selic ainda mantida em 13,75%. O que nós temos de assuntos para a gente pautar a nossa conversa desse sábado, né? Do qual o inverno voltou mais uma vez? O primeiro tema é com relação à definição da taxa de juros na zona do euro, né? Foi definido no dia de ontem, um aumento de 75 pontos percentuais, então a taxa, que seria a taxa Selic da Europa, balizada em 1,25. 1,25. Vamos lá, professor Júlio, o que o senhor pode falar aí? Temos impacto na economia brasileira? Faça o seu balanço aí. Eu acho que tardou, né, esse movimento. Eles reduziram substancialmente, zerar praticamente, né? Então, seria natural um retorno. Pensa do outro lado, se tu é o aplicador ou se tu é o gestor de um fundo de aposentadorias, então, e que tu tá com os teus valores lastreados em títulos públicos a 0%, a 0,5%, como é que você vai pagar as futuras rendas da aposentadoria para os seus... Antes de passar a palavra ali para o nosso convidado, né, estudante de economia, já vou fazer a apresentação dele, é sempre bom lembrar a questão do... Muitos economistas criticaram a decisão do Copom, né, de subir a taxa de juros ainda no ano passado, né? E a gente vê algumas informações vinculadas em jornais, tanto americanos quanto por parte da Europa, eles argumentando que eles tiveram uma defasagem nesse aumento da taxa de juros. Tardaram a fazer esse movimento, o Brasil se antecipou. Podemos dizer que foi uma atitude correta do presidente do Banco Central do Brasil? Eu acho que uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, nós temos um Banco Central independente, né? Isso foi um grande avanço que esse país conquistou depois de décadas de discussão. Hoje a gente tem um Banco Central independente. Lembrando que está no Congresso desde 1994. Pois é. Essa proposta de aprovação do Banco Central independente. Que sai do comando do governo, do plantonista que está sentado na cadeira de presidente da República. Esse comando da taxa de juros, a taxa de juros passa a ser um instrumento efetivo de política monetária e de controle da inflação. Né? Então, o nosso Banco Central aqui se antecipou o problema e possivelmente ele vai poder reverter a curva antes dos demais. Tudo indica nesse sentido, né? Então, só continuando aí um pouco nessa questão dos juros, né? Não só o Banco Central Europeu aumentou os juros, como a economia americana também continua, né? O presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos, o Fed, continuou discutindo durante essa semana, né? E semana que vem vai continuar ainda nesse debate, com relação também à subida da taxa de juros nos Estados Unidos, né? Então, o que ele chama lá de livro bege lá nos Estados Unidos, né, com relação a tomada de decisão, é como se fosse uma reunião do Copom no Brasil, né? Então, lá também nos Estados Unidos estão pensando, né, em mais um aumento de 75 pontos percentuais para a subida da taxa, que seria a taxa Selic dos Estados Unidos. Perfeito, mesmo sentido. Eles tardaram para fazer esses movimentos, agora esse movimento. Claro, a tua preocupação com o impacto eu entendo, né? Subindo o juro lá, a disponibilidade de dólar para vir para cá pode ficar afetada, pode ficar menor. Mas, no entanto, com a nossa belíssima taxa de 3,75, com possibilidade de ir a 14 na próxima reunião do cupom, né?
eu penso que ela é atrativa por si só, professor André. Então vamos fazer a apresentação e já passar a palavra para o nosso convidado do dia de hoje, Rodrigo Escorteganha, diretor de Relacionamento e Produto da Grupo Fotosul, esqueci da palavra Grupo Fotosul, né? Vamos fazer uma breve apresentação do Rodrigo, né? Rodrigo tem 24 anos, atua como diretor de Relacionamento e Produto no Grupo Fotosul, uma das maiores indústrias de imagem do país, com forte atuação no mercado de fotografia. Presta consultoria em áreas ligadas à inovação para diversos modos de negócio, criador do conceito de álbuns decorativos, álbuns fotográficos que transpõem tendências no mundo da moda e da arquitetura com alto valor agregado. Trabalha associando os conceitos ligados à imagem ao mundo empresarial. É padrinho da rede feminina de combate ao câncer CAIBI, pronunciei certo? Obrigado. Né? E é padrinho também do curso de moda da Universidade de Passo Fundo, além de ser aluno do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Passo Fundo. Bom dia, Rodrigo. André, se me permitir aqui, antes do convidado explanar aí o conhecimento, primeiro eu queria dar as boas-vindas a você, seja bem-vindo, volte sempre, a casa está aberta, né? A Sede Estúdio, ela é de todos, não é só da gente. Bem-vindo ao Além da Conjuntura, né? Um podcast que vem se afirmando a cada dia que passa, mas eu vou te usar, né? Me permite isso, para comunicar aos acadêmicos que venham à Sede Estúdio, que venham fazer que nem você, venha participar do programa Além da Conjuntura, que isso é um dos objetivos do podcast, é fazer com que o futuro economista sente na mesa com dois profissionais qualificados e debatam a economia, porque o objetivo do Além da Conjuntura é tornar a economia simpática ao grande público, que o grande público, como diz o professor André, aprenda a mexer com o dinheiro, né? Saiba o que é a sigla, o Selic, o que é a taxa de juro. Então eu gostaria também que você, pela experiência que está tendo hoje de manhã, né, convidasse outros colegas, amigos aí, para a gente enriquecer o podcast aí e tornar a economia interessante, que esse é o objetivo tanto da Sede Estúdio quanto da Além da Conjuntura. Então seja bem-vindo, desculpe interromper aí a fala. Seja bem-vindo. Só interromper de novo, né? Interessante a economia talvez ela não seja tão fácil de entender, né, para o grande público brasileiro. Lembrando que a escolaridade média do Brasil são de apenas 8,5 anos de estudo, né, que é menos que o ensino fundamental. Desculpa. Imagina. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Sem dúvidas, compreender economia, a gente compreender também aquilo que nos move, né? Aquilo que nos move, aquilo que nos moveu, olhando historicamente, para que a gente possa olhar para o futuro. Então, é uma ciência que realmente merece atenção e eu parabenizo vocês pela iniciativa, porque até, enfim, ingressar no curso de Ciências Econômicas era um desafio também entender muitos dos indicadores que moviam a nossa economia. E isso faz toda a diferença porque a gente consegue antever situações e principalmente projetar esses cenários. Então, sem dúvidas, fica o convite, né? E sem dúvidas, além do ambiente acadêmico, um programa como esse propicia o crescimento de toda a classe empresarial, todas as pessoas que estão escutando, porque muitas vezes a pessoa tem uma outra formação, ou enfim, tem uma formação mais na sua área específica, quando a gente fala, né, no ambiente empresarial. Então, saber de economia é fundamental hoje em dia nos negócios, para a gente também saber para onde que vão as coisas e de que forma a gente pode se antever nos cenários dos nossos negócios. Então, parabéns para vocês. Como é que tu enxerga o mercado de Passo Fundo com relação a esses indicadores econômicos e um pouco assim ligado à empresa que você trabalha? Assim, o mercado de Passo Fundo, na minha opinião, tem alguns fatores que são interessantes, né? A gente tem o agronegócio, que é muito forte na região, e eu costumo dizer que Passo Fundo, e acredito que seja uma percepção de vocês também, que Passo Fundo abastece uma região. Então, por mais que o nosso PIB hoje seja 80% de serviços, né, a gente está muito ligado à questão da produção agrícola. Dessa forma, apesar dos resultados que a gente, nos últimos anos, vem tendo na produção agrícola, anos bons, anos ruins,
e vai oscilando, eu percebo que existe um forte investimento na nossa região. Então, a gente teve na semana passada alguns anúncios importantes, como, por exemplo, plantas da Nestlé e da Piracanjuba, se não me engano, em Carazinho. Nós temos no nosso estado também a questão, que daí não é tão ligada à nossa região diretamente, mas influencia, que é a questão do Rio Grande do Sul ser um polo para energia, né? Mas lembrando que o Rio Grande do Sul está perdendo participação para Santa Catarina e Paraná, né? Então a gente precisa se mexer. Precisamos nos mexer, sem dúvida. Então eu vejo que dentro desse cenário nós ainda temos um certo privilégio de ter mercados que movimentam a economia regional e de ter esse entorno de Passo Fundo que se abastece da nossa cidade, então ter essa região. E com esses investimentos acontecendo na região, certamente isso vai refletir aqui também, né? E aí a gente também tem as indústrias, né, de implementos agrícolas. Se você for ver, tu passa assim pelas estradas, obras e obras, e ampliação de parque. Então isso também denota que tem um dinheiro nesse mercado que tá acontecendo, Mercado de infraestrutura, é isso? Não, o mercado também, né, porque naturalmente com a ampliação das obras a gente tem o crescimento desse mercado de infraestrutura, mas a gente vê que as indústrias estão investindo, estão ampliando. Então, de certa forma, isso reflete para Passo Fundo, porque como a gente abastece essa região, as pessoas vêm até aqui consumir serviços, vêm em busca de saúde, enfim, de tantos fatores, isso traz dinheiro para a nossa cidade, né? Tu é otimista também, Júlio? Assim como o nosso jovem empresário aqui? Mas eu acho que não há outra saída a não ser otimista. Né? Sem dúvida. Eu não vejo em que o negativismo possa ajudar. Aliás, a nossa mídia contribui muito pouco para o crescimento, não apenas da nossa região, do nosso estado, mas sobretudo do nosso país. Não, parece que tem um prazer de veicular notícia ruim e é muito econômica no veicular boas notícias e boas perspectivas. Temos que trabalhar para reverter isso. Mas o além da conjuntura, não. O além da conjuntura é positivo, né? A gente procura trazer o lado positivo da coisa. Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que dar esperança, não esperança na vontade, mas em cima de indicadores, eu acho que engrandece, como você disse, até a visão do empresário, né? Chegar aqui e dizer que está ruim é muito fácil. Agora, analisarmos indicadores... Até porque as pessoas se movem em razão de expectativas. Né? Você cria cenários positivos, expectativas positivas, tendencialmente a coisa vai. Eu acho que é bacana também a gente analisar friamente os números, né? Isso o Júlio e o André fazem, cada podcast eles analisam, mas a gente procura... realmente debater saídas, debater horizontes, debater crescimentos, né? Não quer dizer que o indicador esteja negativo, mas ele se aproxima mais para a positividade e isso interessa muito além da conjuntura. Eu entendo que a gente tem que relativizar muito o cenário, né? Então, o André faz isso muito bem, nos traz muito conhecimento, né, no ponto de vista acadêmico. E a questão, claro, a gente tem uma taxa de juros alta, mas por um lado a gente tem o lado negativo, mas também tem um lado positivo dentro do cenário em que nós estamos vivendo. Então eu penso que na crise a gente tem que buscar o ponto, e isso que tu trouxe é muito relevante, que é a questão e você também, a questão de a gente buscar o ponto dentro disso, nosso ponto de vitória. Porque assim, se a gente sabe que está passando por um momento de dificuldade, o que tu vai fazer? Tu vai reduzir o custo da tua empresa, então tu vai buscar soluções para reduzir o teu custo, para se tornar mais operacional, para ter uma eficiência operacional, ao passo que você também vai buscar, que nem eu trabalho com desenvolvimento de produto, a gente trabalha com fabricação de produtos. Então, o que eu tenho que pensar? Qual é a minha estratégia no meio da crise? Eu tenho que pensar que tipo de produto que eu vou fazer que eu vou conseguir vender, porque o consumo vai existir. Pode ser que o meu ticket médio, enfim, pode ser que a compra do meu consumidor diminua, mas que produto que eu vou conseguir entregar para o meu consumidor com um custo menor que vai me dar uma rentabilidade maior. E aí mesmo a gente tem agora, que eu acho que vale para a gente trazer para a mesa, e a gente pode partir disso, que no final desse ano tem a questão da energia solar, né? E está se falando muito do marco, né, de regulação da energia solar. E ontem mesmo eu assisti uma matéria que falava sobre a questão da volta do horário de verão. Acho que a gente poderia conversar um pouco eu ia falar isso. sobre isso daí, vamos lá. Então, do ponto de vista que esse tipo de iniciativa faz com que a empresa, de certa forma, reduza seu custo, no caso de produção de energia, nós temos uma iniciativa nesse sentido, foi uma das formas que nós conseguimos reduzir o custo no médio e longo prazo.
Então, a gente reduz o nosso custo de produção, tem uma ideia de sustentabilidade, ao mesmo tempo que também, né, tem os benefícios econômicos. Então, isso é muito interessante. Acho que a gente pode trazer isso para a mesa. O Rodrigo tocou nessa questão da energia solar, né? Mas antes tu tinha tocado em 2 palavras, né? E eu também falei numa delas. É a questão da infraestrutura, obras de infraestrutura e essa questão da energia solar, né? É um mecanismo de energia, né? Podemos dizer assim, que está em franco crescimento no Brasil, né? Talvez o Estado como um todo deveria incentivar um pouco mais, né? Essa transposição dessas energias caras para uma energia mais barata, né? Lembrando que nós temos sol quase que 390 dias do ano, né? Apesar de a gente ter 365. E ontem eu estava lendo uma reportagem que, em função da seca, né, de 2020 e 2021, voltou de novo a conversa lá em Brasília com relação à volta do horário de verão, né? E aí, nessa reportagem que eu estava lendo do dia de ontem, né, que estava ali vinculada na CNN e também na Folha de São Paulo, tinha alguns especialistas dizendo que, em razão do aumento, né, da geração de energia solar, talvez não fosse necessário a volta do horário de verão, né? Eu pergunto para vocês, né, tanto o Neno, né, questão contábil, o Alexandre, desculpa, não tem nenhum Alexandre, o Alexandre está só ali na mesa, o Miquelin da Costa, né, o Rodrigo, né, que já está fazendo investimento, a empresa está fazendo investimento nessa área, e o Júlio, né? Como é que vocês enxergam essa fonte de energia, qual o impacto que ela pode trazer para a economia brasileira, regional e também para Passo Fundo? Bom, eu peço licença até porque é a minha área, né? Contabilidade ambiental, vocês estão falando, na verdade, sistema de gestão ambiental. A energia, ela vem ficando cada vez mais cara, né? E as origens cada vez mais defasadas, né? Que ainda dependemos muito de rios, né? Uma coisa que eu sempre disse, que eu não entendo a humanidade. A humanidade gera luz com o rio e enche de pneu. É que nós optamos no passado por uma energia Não, da água. Eu não estou né? criticando, eu não estou Mas criticando. nós tínhamos potencial. Era País era vocacionado para isso, e é ainda, aí ainda tem que eu quero chegar. Só tem que combinar com São Pedro chuva, né? Não, mas eu tô no Rio, né? Então eu acho que a primeira coisa, preservar os rios é interessante, mas se temos a opção do sol, o sol é uma matéria-prima zerada economicamente. Temos a opção do vento. Certo? Aí o André estava falando da seca. Pô, se é seco, é um momento de captar essa energia, né? Ela vem evoluindo no Brasil e agora pegou a parte burocrática, então ela retroagiu um pouco, né? Mas economicamente, eu vou discordar de ti, André, sobre o custo da energia, né? É caro. Mas vamos passar para a economia. É caro no momento. A médio e longo prazo, o retorno econômico começa a acontecer, né? Tenho que concordar contigo que a tecnologia, né, nessa energia ainda continua sendo inviável, né? Inviável é o que eu digo para as indústrias, principalmente, não para nossas casas. As nossas casas não é muito caro, não, para botar. A minha conta de energia saiu de R$700 para R$84, né? Aí que tá. Então, assim, abordar esse tipo de questionamento, porque assim, ó, a parte de sustentabilidade, né? Sustentabilidade tem várias áreas, a sustentabilidade econômica, mas falando de sustentabilidade ambiental, especificamente, né? Eu acho que o governo, não só o governo, mas também os empresários têm que começar, por exemplo, eu vou botar uma energia solar, não é uma despesa. E enquanto os empresários estiverem vendo como despesa, significa que ele não tem uma visão a médio e longo prazo daquilo que ele vai retornar.
Porque assim, ó, eu estou abordando uma empresa, uma indústria. Uma indústria gasta luz. Já está bem difundido, né? Tem Aí que muita gente aí que eu quero que já fez chegar. essa opção. Então, nós estamos em transição dessa De modelo, digamos assim. vamos lá, dessa cultura de, a partir do sol, eu gerar energia. Né? Então, eu acho que é um momento da sociedade empresarial enxergar isso com bons olhos. Né? E investir. Vamos lá, Rodrigo. Como é que o Grupo FotoSul pensou em fazer esse investimento e como é que ele... Onde é que surgiu a ideia? Como é que... Conta um pouquinho essa história para nós aí, por favor. Então, Neno, aproveitando o gancho que tu trazes, faz muito sentido, porque o nosso parque solar é o primeiro, então, que se tem conhecimento da região norte do estado, ele teve bastante destaque na mídia quando foi feito. Onde é que ele fica? No bairro Cidade Nova, é uma área de meio hectare. E anexo à área existe uma área de preservação permanente. Então, futuramente, a gente vai conseguir... A gente já está, na verdade, acreditando carbono para compensar o que os nossos carros emitem, o que a empresa, de um modo geral, emite. Então, é muito interessante isso que tu trazes, porque esse projeto em especial foi feito um estudo que a FotoSul tinha interesse em adquirir uma área. E a gente, então, para adquirir essa área, precisava dar uma finalidade, porque senão tu vai ficar com aquela área lá criando mato, que nem diz o outro, né? Que não deixa de ser uma boa. Não deixa de ser uma boa, sem dúvida. Oxigênio. Sem dúvidas, mas o que eu digo com uma finalidade econômica. Então, o que nós conseguimos? Nós precisávamos também já tínhamos em vista essa ideia de produzir com energias renováveis, então nós instalamos o parque solar nessa área. Você tem 2 ganhos, você tem o ganho da energia, né, que você gera essa energia e produz com essa energia, e do outro ponto de vista você tem a valorização do imóvel, da área. Então, isso é muito interessante do ponto de vista de investimento, trazendo isso que tu falas da questão de que a energia solar por si, ela é uma questão de investimento. O empresariado tem que entender isso como... Tu pode dizer quanto foi investido? Na época, a gente anunciou, foi em torno de 2 milhões. Que época? Ano... Estamos em 22. Tá. Faz um ano. Faz um Tá, ano. 21. Um ano. 21. Ela já começa a trazer visões econômicas, não? Sem dúvida, porque... Naturalmente, com financiamento, com taxas bem compatíveis com a Nossa. Tem finalidade. mais essa. Nós conseguimos, na época, uma taxa, assim, super, super boa, muito interessante, que hoje está abaixo da Selic, porque a gente fez com juro fixo, Sim. que na época a taxa era fixa, então a gente, vamos garantir o risco, já estava desenhando um cenário, e aí Claro. a importância de se estudar economia, né? Perfeito. E aí, nesse contexto, a gente conseguiu uma taxa atrativa e tal, e tivemos a valorização do imóvel, que foi gigante. Então, por que foi inovador? Porque geralmente esses parques solares são feitos em áreas distantes da cidade. Então, por fazer dentro da cidade, já foi algo inovador. E, por outro lado, se ganhou na valorização do imóvel. Porque, se a gente olhar do ponto de vista de um investidor conservador, imóvel faz parte do portfólio. Então, quando você consegue ter uma rentabilidade também no imóvel, isso é muito atrativo, é muito interessante. Tá, não quero quebrar teu raciocínio, mas me diz uma coisa. Qual é o ganho para a empresa que investe? Explica um pouco mais essa questão que tu falou do crédito de carbono. Né? Qual é o ganho para a empresa fazer isso? O que ela ganha com essa coisa chamada crédito de carbono? Então, tramita já uma legislação que vai obrigar as empresas a compensarem o carbono que emitem. Então, dessa forma, as empresas, por exemplo, empresas como a nossa, que tem essa iniciativa, no futuro vão poder vender esses créditos de carbonos para empresas que emitem. Dessa forma. Bolsa de Valores. A partir da Bolsa de Valores. Sim. Se torna, só para Bom, explicar ser negociável ouvinte, desses documentos. Isso, né? Só para o ouvinte entender, né? Você produz o bem ambiental e alguém que não consegue fazer o mesmo, né? Te ajuda a manter o teu local, né? E ele, dessa forma, ele faz um contrapeso daquilo que ele polui. Sem dúvida, e aí entra muito na questão que Então, você imagina o tamanho da conta que o hemisfério norte tem para com o hemisfério sul, especialmente A Europa para com a também, né, Amazônia. meu querido?
Né? A Alemanha, Tamanho da conta. A Alemanha é um mercado muito forte de crédito de carbono. Tem Já muita, existe. muita empresa A do questão é Brasil. certificar, a questão é tomar as Eu tenho que falar, André, providências eu e tenho fazer que os falar, encaminhamentos. Mas eu tenho que falar. Eu não posso fazer assim. Então, o que acontece? Acontece que dentro do contexto econômico, né, até pelo que tu está falando, né, 1 mais 1, o lucro é certeiro. Né? Sem dúvidas, ó. Os ganhos para a empresa, quando a gente planejou, então, é a valorização da área por si, né? Dar uma destinação para a área. Essa questão de compensar carbono, de realmente essa parte de responsabilidade social. E também a parte da energia solar, porque um tempo médio no caso do investimento que você faz em placas, o tempo médio de retorno são 3 anos. O sistema dura em torno de 20. Então, por isso que é um investimento, porque o empresário tem lá 17 anos, bem dizer, para colher os frutos. Nós, com a área, tudo a gente vai demorar em torno de 8 anos para ter o retorno do investimento, mas igual são 20. Por quê? Porque tem a questão da área. Então, em 8 anos, a gente retorna com a área. Com a área. Sem considerar, claro, a Tá, mas valorização. onde é que está esse ganho relativamente à área no crédito de carbono? Não, na área que valoriza em si. É como se tu comprasse um terreno e aquele terreno está valorizando. Mas tu tem que computar também que as placas estão gerando energia e isso é ativo. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu não acredito em 8 anos, eu acredito em 6. Sim, né? sim. Porque você tira aquilo que o terreno, né, com as placas está rendendo. O Grupo Fotosul vai virar uma holding, então? Não. Ou um case, porque assim, principalmente no Rio Grande do Sul, né, a grande maioria dos empresários não acreditam nisso. Sem dúvidas, e aí a gente tem esse retorno e a gente até participa de várias iniciativas divulgando, porque se cada um tivesse essa conscientização, o mercado imobiliário por si já ia ter um certo retorno. Você tem a questão da energia, você tem a questão do crédito de carbono. E aí eu quero abrir para a questão da nova economia que a gente está vendo, e acho que tu pode contribuir bastante, Neno. Na questão de que o carbono, dessa compensação de carbono vai virar um ativo para as empresas, vai virar uma fonte de receita. O terreno de vocês. Sem dúvida. Já virou, né? E aí vamos numa visão conservadora, o que compra o imóvel, né, para deixar ali, por exemplo, né, para valorizar com o calendário passando, né? E, na verdade, você pode tornar aquilo algo economicamente de uma forma de preservar o meio ambiente. Né? Você preserva o meio ambiente dentro disso tudo. Então, isso é interessante. Sem dúvidas. Acho que vale contextualizar, inclusive, para o ouvinte, como que funciona essa questão de energia solar. Tu pode fazer 2 tipos de instalação. A instalação em loco, de onde se vai usar, que daí, por exemplo, coloca no teto da casa, no teto da empresa, e se usa no próprio local. Só que nas nossas unidades, nenhuma tem posição solar favorável para isso. Por isso que nós optamos por essa segunda, que é o parque solar. Então, por exemplo, hoje o parque solar da Fotosul gera energia que vai para o bairro do Cidade Nova. É utilizado ali no bairro essa energia. E acontece uma questão de crédito. Então, eles creditam para nós nas unidades. Então, por exemplo, lá a gente produz, sei lá, 1 kW. Então, ele acredita esse quilowatt no consumo das unidades. Nas diversas unidades que o grupo tem. Isso aí. A gente tem 2 unidades Fabris hoje. Da conta que gastava. Tu tens uma condição de quantificar quanto é que vocês gastavam de energia elétrica e quanto está isso hoje, como fez o professor André? Eu poderia fazer isso através de uma média, porque Sim. tem uma certa oscilação. Existe uma questão de nível de produção também. Então, mas eu posso te dizer que reduziu cerca de entre 80% e 90% nosso gás, desembolso mensal nosso desembolso mensal com energia. Claro, tem as questões dos financiamentos, enfim. Perfeito. Mas quando se cessar os financiamentos, a gente vai pagar 20% do que pagava. Outra coisa interessante, desculpe, André, de abordar é que a manutenção ela não é muito custosa, né, economicamente falando. Né? Então, isso também é um atrativo a mais, né, de você colocar e não ter muita, aí sim, despesa, né, em manter aquilo que te faz a energia. E a outra informação que é interessante dar
é que essas placas, dia de chuva, elas também elas produzem. captam energia. Bem né? menos, mas ainda assim. Mas elas continuam, né? Eu saberia dizer quão menos. Eu acredito que entre 20% a 30% do que produz num dia de sol. Tá, cai para 20 a 30. O que Sim, ela ela 70 então. É que tem Isso. muita a questão também da qualidade da placa, né? Isso foi o que o rapaz da empresa que instalou lá em casa me falou, né? Dependendo da qualidade da placa, tu pode refletir mais sol ou não, né? Sim, tem relação assim como qualquer produto, né? Sim. Tá. E tem para a indústria e para a tem- residência. E tem argumento de venda também do vendedor, Tem. né? Tem mais isso. Tem mais isso. Sem dúvida. Mas eu acredito que a gente tem muito para explorar e o nosso estado tem um potencial produtivo nesse sentido também muito grande. Vejam o agronegócio mesmo. Vamos pegar essa questão da nossa região. Se cada produtor conseguir ter essa consciência de instalar na sua propriedade as placas solares, seja em cima do galpão, seja em cima da... Olha quanto que ele vai também amortizar do seu custo, né? Então, eu acredito que mesmo no agronegócio, que também é um negócio, é preciso fazer esse custo de produção, que também a energia faz parte do custo de produção, porque muitas propriedades grandes têm silo, tem uma série de coisas que também fazem parte do custo de produção. E eu acredito que hoje já existe um movimento, e que espero cada vez mais se intensifique, do agronegócio ver como um negócio. Então, por exemplo, tem a questão de irrigação, que hoje ainda é um pouco inacessível, mas que é muito interessante. Então, quanto mais o produtor conseguir, entre aspas, automatizar sua produção, assim como a gente fala na indústria, né? Então, automatizar a produção, também ele vai ter um ganho, porque ele é um cara que está suscetível ao tempo, está suscetível a chover, a não chover, a chover demais, a ter sol, a ter... Então, é aquela história que num tempo de crise a gente tem que mitigar os riscos e diminuir o custo. Certeza. Tu falou de investimento. Pode dizer com quem vocês fizeram esse investimento? Capital próprio ou de terceiros? A gente fez um investimento com parceria com o Banco Sicoob. Foi onde a gente conseguiu, na época, a melhor taxa. Eu acredito que varia muito de instituição financeira, porque existem instituições financeiras que você consegue uma determinada taxa em um período que é melhor, em outro que é pior, e assim vai, né? Porque também depende de como está a situação. Mas me parece que esse sistema aí apoiou bastante. Sicredi também. A gente Sicredi, recebeu várias Sicoob. operações nesse sentido, né? Sem dúvida. Outra coisa, já que nós estamos falando em energia, e aí você falou do agronegócio, né? Imagine uma fazenda tendo energia solar e um lago, né, que capta a água da chuva, né, e depois vai para a produção. Então, economicamente, nós temos ali duas reduções de despesa, que seria com a água e com a energia, que eu acho que é a estrutura básica de qualquer negócio, casa, indústria, né? E isso também é outra coisa que a gente tem que começar a fazer. A água, gente, né? Não é só a energia solar. Vamos dar um intervalo rápido nesse nosso papo ambiental aí. Vamos para um outro indicador que saiu essa semana, mais precisamente na sexta-feira, né? Que é o IPCA de agosto, né? Lembrando que já estamos em setembro, faltam só outubro, novembro e dezembro para acabar 2022, né? E lembrando que mês que vem temos 2 momentos importantíssimos na vida do brasileiro, né? Que não é o mais importante, é o 7 de setembro, mas seria as 2 datas de eleição para o ano que vem. O Né? primeiro e o último domingo de outubro. Então, mês que vem teremos 2 datas importantíssimas que a gente tem que pensar com carinho, que é no nosso próximo presidente. Né? No dia de ontem, saiu o resultado do IPCA do mês de agosto, né? E apresentamos mais uma deflação, dessa vez foi de menos 0,36, né? A Bloomberg vem com a seguinte informação: na agenda doméstica, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o chamado IPCA, teve queda de 0,36% em agosto, sua segunda queda consecutiva, ainda sob o efeito dos cortes de impostos e da redução dos preços de combustíveis e energia elétrica, né? Então, lembrando que no mês de julho a deflação foi de menos 0,68, o mercado esperava menos 0,4, mas deu menos 0,36, né? O que a gente teve de resultados nesse peso do 0,36 negativo de deflação? A alimentação teve uma alta de 0,24, habitação uma alta de 0,1%, artigos de residência alta de 0,42%, vestuário que destoou um pouco, alta de 1,69%,
Transportes, né, vinculada à questão do ICMS, uma queda de menos 3,37%. Saúde e cuidados pessoais, com uma alta de 1,31%. Depois eu venho com uma observação com relação a esse resultado. Despesas pessoais, uma alta de 0,54%. Educação, com uma alta de 0,61%. E comunicação, com uma queda de menos 1,10%, vinculada também à redução do ICMS. Né? Que temos para falar sobre isso? Júlio, Rodrigo e Neno. Né? O transporte contribuiu pesadamente, porque aí tem a questão do combustível, né? Do óleo diesel, da gasolina e também a querosene de aviação, né? E também o seguinte, passou o período de maior demanda, que é férias de julho, né? Então, agosto, por si só, diminuiu a pressão altista no preço. Demanda e oferta. Que, aliás, que está nas nuvens, né? O preço do bilhete aéreo. Demanda e oferta, professor Júlio. Literalmente. Então, contribuiu também, sabe? Esse movimento deve continuar nesse mês. Lembrando que o presidente do Banco Central, ele falou que seriam 3 meses de deflação. Então, 2 foram, né? Temos mais um, pelo menos. Uma reportagem que me chamou muita atenção quando eu estava lendo esse mês, esperando o resultado do valor do IPCA cheio para agosto, foi uma reportagem sobre a questão da alta dos preços do grupo Saúde e Cuidados Pessoais. Ou seja, o brasileiro está se adaptando em razão da alta, né, do shampoo, do sabonete, né, da pasta de dente, escova de dente. Essa reportagem vem dizendo que o brasileiro está se adaptando a essa alta de preço. Né? Então, e essa adaptação é escolher a marca. Como é que você diz aí, Júlio? O pessoal está parando de tomar banho, perfume não, forte, como é que é? O supermercado substitui o produto mais caro por um mais em conta, né? Que em qualquer lugar do mundo o consumidor reage. Aliás, é a única forma que o consumidor tem de reagir. Mas eu acho que o brasileiro não abre mão, que nem tu tá falando, né? Ele não vai deixar de tomar banho, André, ele vai comprar um sabonete mais barato. Gastar bastante água no banho, inclusive, né? Coisa que o primeiro mundo não entende, os europeus... Então, alguns resultados acumulados no ano do IPCA, uma alta de 4,39, né? Alimentação e bebidas, uma alta de 10,10 pontos percentuais. Alimentação em casa, no domicílio, uma alta de 11,85, ou seja, comer em casa está caro, mas na rua está mais ainda, né? Feijão carioca aumentou nesse ano 31,11%, o milho em grão 21,31%, a farinha de trigo para aquele pãozinho lá, o cacetinho do supermercado, né? Uma alta de 29,54%. A cebola, né? Para quem gosta de um bife acebolado, né, professor Júlio? 47,17%. Né? O frango inteiro com uma alta de 4,63%, o seu produto substituto, né? E a pessoal lá de micro 1. E a proteína mais barata, ovo de galinha. Ovo de galinha com uma alta de 13,90% e o leite e derivados com uma alta de 40,19%. Então, o que a gente pode perceber? Na percepção do povo, assim, não chegou, né? A deflação. Que na gôndola do supermercado, os produtos básicos não chegou. Então, vou fazer uma pergunta provocativa. Será que essa alta do preço do leite e derivados de 40,19 chegou lá no produtor, naquele seu amigo que tem lá 5 vaquinhas lá e ele tira o leite? Será que essa alta chegou lá para ele também ou não? Ou ficou pelo caminho ali no atravessador? Isso um programa inteiro, mas temos que trazer alguém da área. E o nosso convidado? É muito interessante a gente tá analisando esses cenários, né? Porque eu acredito que, como vocês falaram nisso do programa, essa questão também dos juros tá auxiliando no controle da inflação. Então, nós temos desafios ainda pela frente, mas, sem dúvida, agora que vocês trouxeram a questão do leite, é uma cadeia, né, do agro que eu acredito que sofreu bastante nos últimos tempos, e que o produtor de leite vem sofrendo também vem tendo dificuldades para manter a produção, pelo que eu acompanho, né? Como eu disse, a minha área não é tão ligada ao agronegócio nesse ponto de vista, mas os produtores que a gente conhece, a gente vê que é aquele famoso ditado, né? A vaquinha tá secando a vaquinha. Então, eu acredito que isso também é uma preocupação, a questão da produção de alimentos, né? Quais os desafios que a gente vai ter pela frente com a produção de alimentos, seja com o leite, seja com a carne por si, né? E agora também com essa alta de preços, como que vai ficar essa demanda? Porque nós temos também todo um ciclo de confinamento do boi, né? Então, tem uma retração na demanda, daí o cara fez todo aquele... Isso também gera problemas econômicos para o produtor,
da carne, né? E do leite. É um processo produtivo, né? Sem Normal. dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta provocativa, tá? Só não pode me bater. Tá? Pensando lá na questão da saúde e cuidados pessoais, vou ter que vender menos porta-retrato, minha fábrica vai produzir menos, as pessoas vão tirar menos fotos. Será que sai um curso de Photoshop aí pra gente melhorar ali? O professor Yoder está preocupado com os cabelos. Vamos Olha, lá! Do ponto de vista produtivo, como eu falei anteriormente, a nossa preocupação, na verdade, nesse momento, é a redução de custos, porque acho que isso é uma preocupação que nunca acaba, mas a gente sempre busca mitigar, né, os riscos e reduzir os custos. Então, já prevendo a linha de produtos que a gente vai inserindo no mercado, o Natal para nós é uma data fundamental, assim, é uma data de colheita. E já estamos quase lá, né? Já estamos quase lá. A gente está com o lançamento de Natal marcado agora para o dia 27 de setembro, dos produtos de Natal, porque daí o fotógrafo também tem que estruturar os seus cenários. E a gente vai fazer uma iniciativa muito legal esse ano, que é uma iniciativa de economia circular. Como que funciona? O que é isso, economia circular? É você ficar andando em círculo? Assim? Sim, economizando espaço. Não, brincadeira. Então, a gente vai fazer do ponto de vista mais de reaproveitar, de reutilizar. Isso já é muito comum no mercado. E aí eu vou trazer todo um gancho, que agora, tu falou que era uma pergunta provocativa, eu quero trazer para a mesa, que eu acho que é muito válido. Eu estava agora no feriado, voltando do sítio, estava minha priminha comigo, 9 anos, me contando dos álbuns de figurinhas da Copa, certo? Há algum tempo já, no mercado de inovação no modo geral, se falam das pop-up stores. Que as pop-up stores, o que são? São lojas que existem para funcionar por um determinado tempo ou para um determinado tipo de produto por um determinado tempo. Tem um início e um fim. Fiquei pensando, nós tínhamos muitas revisteiras. Sim. Que era onde se vendiam essas Na minha figurinhas. terra chama banca de jornal. Sim, justo. A gente ia ali na frente da catedral, ali próximo à catedral. Então era onde a gente comprava essas figurinhas. Essa minha prima tava me contando que ela tá tendo dificuldade em conseguir as figurinhas. De encontrar locais de venda. E aí a gente vê uma onda um pós-guerra, digamos assim, um pós-período de pandemia, que a gente pode se assimilar a um pós-guerra, que é um momento em que, de certa forma, as pessoas querem reafirmar sua personalidade. Então a gente também tem a questão do estudo de gerações, de entender o quão personalizados os produtos estão hoje. Beleza, mas o ponto que eu quero chegar é o ponto das pop-up stores. Aí a gente tem... Pensa se hoje existisse essas pop-up stores para vender as figurinhas ou álbuns de figurinha. Uma banquinha pequena fizesse uma parceria com um shopping, com um supermercado, seria uma loja âncora. Quantas pessoas não iriam lá para comprar as ditas das Mas figurinhas? não tivemos um evento mais ou menos desse no shopping Passo Fundo? Não sabia. Se houve, não é do meu conhecimento. Mas... Talvez melhorar a divulgação, né? Mas, sem dúvidas, a questão da inovação, aí a gente vai ver o outro aspecto disso tudo. Nós, enquanto empresa, estamos preocupados em desenvolver produtos que atendam à demanda desse consumidor. E aí agora... Mas tem que fazer esse produto chegar, né? Sim. E aí a questão do Natal, retomando, porque senão a gente vai longe. É verdade. Da economia circular. Essas iniciativas de economia circular estão interligadas com a ideia de pop-up store já há algum tempo em cidades de turismo, como, por exemplo, Gramado, no litoral gaúcho, iniciativas próximas de nós. O que acontece? Empreendedores fazem brechós, inclusive eu tenho uma amiga, colega que tem uma iniciativa assim, que ela é proprietária da rede de lojas Dúlios, que é a Rosana, se estiver nos ouvindo já deixa um abraço, e ela tem um brechó que se chama Da Vez, que é de economia circular, que funciona no litoral gaúcho, então as pessoas levam as roupas, trocam, vendem, e aí essas iniciativas acontecem para que ocorra essa economia circular. O que é essa economia circular? É fazer nesse aspecto, né, porque economia circular tem vários aspectos, mas do ponto de vista de aquela roupa que você não usa mais, Isso você acontece pode... muito com roupa de criança, né? Que vai mudando o tamanho muito rapidamente. Aí joga algumas lá e pega outras do novo tamanho. Exato, e aí as pessoas fazem essas vendas, né? Vendem as roupas que não usam, compram roupas desses brechós. Então a gente vê um crescimento dos brechós agora com a nova roupagem, que é a economia circular. E aí a gente entrou numa seara dentro do nosso... Um nome mais bonito e moderno, mais né? bonito, né? Brechó, economia circular. E aí, dentro do nosso mercado, a gente entrou numa seara que é muito interessante. Porque o fotógrafo, por exemplo, tem que montar o cenário de Natal. O cenário de Natal, ele vai comprar o acessório, vai comprar o fundo, vai comprar tudo para aquele cenário de Natal.
Só que no outro ano ele já não pode usar mais o mesmo fundo, os mesmos acessórios, porque ele vai ter que montar um cenário diferente para o cliente dele ter a novidade. E às vezes fica difícil por uma questão de mercado vender para o cara que é da tua cidade. Tem uma certa resistência, porque existe a concorrência, né? Então nós vamos fazer uma iniciativa agora no dia 27 de setembro em Passo Fundo, Aonde em Passo Fundo? no Henriqueta. Vai ser um evento fechado para os clientes da FotoSul, né, que estão confirmando presença. A gente vai fazer um piloto com 20 empresas e 50 pessoas, para eles poderem se trocar e se venderem esses cenários, esses fundos de Natal. E aí eles vão montar os cenários a partir, tipo, o que um fotógrafo usou ano passado, outro fotógrafo vai poder comprar e usar no seu cenário, e dessa forma vai gerar uma iniciativa redução de custos. de economia circular. E me diz o que ganha o Grupo FotoSul fazendo um evento desse? Do nosso ponto de vista, auxiliar o nosso cliente, né? Porque a nossa empresa, aí nesse momento a gente também vai fazer o lançamento dos produtos de Natal, do que a gente planejou para esse Natal, vai ser o lançamento oficial dos produtos que os fotógrafos vão poder comprar para vender nesse Natal. Então a gente ganha do ponto de vista de estar perto do nosso consumidor poder ter o produto perto, poder ter esse contato conosco, mas principalmente essa questão de responsabilidade social com o mercado. Porque a gente tem que entender também que a gente, no caso, atua como indústria. Então, a gente tem o cara na ponta que consegue agregar os produtos através do seu serviço. Se a gente conseguir fazer com que o nosso parceiro reduza seu custo na hora de entregar esse serviço, a gente também tem um ganho, porque também o parceiro vai ter uma sustentabilidade econômica, Vai ficar como mais tu disse. encorajado a fazer aquisições novas. Exatamente. Deixa eu te ajudar a responder o André. André, teoricamente isso chama-se fortificação da marca. Esse é um dos Aprendi hoje. Um dos objetivos dessa iniciativa da empresa é que a marca, né, se venda a partir de atos de responsabilidade socioambiental. Sem dúvida, eu acho que a gente tem que cuidar existe um termo que eu gosto muito, que é o egoísmo vital. Que é quando você pensando Traduz. em si. Quando você pensa em si, você cresce e ajuda o ecossistema. Então, do ponto de vista de que a gente fazer um evento para os nossos parceiros fazerem trocas e construírem os seus cenários com custo menor, a gente ajuda eles também no ponto de vista de que eles vão ter uma... Mas você está fazendo um evento para si, para Exatamente. vender o teu produto. Mas não existe um prêmio sobre marca, a marca mais ouvida, mais lembrada, mais eficiente. Na questão da inovação também. Tecnologia. Sem dúvida, para mim, isso é um efeito... Eu concordo com você, mas acho que isso é um efeito... É um efeito... Não é a causa, é a consequência. Claro que sim, claro que sim. Porque a causa, realmente, quando tu tem uma causa que é fomentar o teu mercado, para que esse mercado cresça, para que ele consiga ser sustentável do ponto de vista econômico, tu trouxesse antes a questão da sustentabilidade econômica, você também cresce, por consequência, tem como os efeitos o reconhecimento social, né? Então, eu acho que sim, é realmente muito válido. Então, foi uma forma que a gente encontrou de lançar o produto de uma forma diferente e ainda ter essa questão da inovação, da economia circular e de um ano que a gente saiu da pandemia com tantas dificuldades, principalmente no nosso setor, que liga a eventos também, né? Então, muitos clientes que trabalhavam com eventos ficaram com as suas atividades paradas, né? Ficaram sem poder trabalhar. Você conseguir auxiliar nessa retomada de alguma forma, eu acho que é válido. Fechamento? Um abraço para os nossos ouvintes, né? Dizendo a nossa alegria mais uma vez aqui nos encontrarmos. Até a próxima. Para finalizar, queria agradecer a tua presença, muito bacana, enriqueceu muito o bate-papo de hoje. Reforçar o convite, volte à sede, né? Vamos abrir horizontes aí bacanas, e muito obrigado. Rodrigo. Agradeço, então, o convite. Eu costumo dizer que eu adoro participar de iniciativas como essa, porque hoje em dia a gente está vivendo numa superficialidade tão grande que quando a gente consegue ter uma conversa inteligente, consegue ter um conteúdo inteligente para a gente ouvir também nos nossos deslocamentos, no dia a dia, nos nossos ambientes, é muito enriquecedor. Então, eu fiquei muito feliz com o convite e, sem dúvidas, virei outras vezes. Obrigado por ter acordado cedo, Neno. Júlio saiu da cama, mas chegou. Né? E Rodrigo, agradecidíssimo por ter aceito essa parceria, esse desafio, essa inovação que a gente está tentando fazer aqui na cidade de Passo Fundo, né?
Então, fico extremamente agradecido por você ter vindo aqui, tá? Muito bem, vamos encerrando o bate-papo de hoje. Muito obrigado. Tá? Siga o nosso podcast no Spotify e ouça na web Rádio New Ways, radionewways.com.br. Lembrando que semana que vem temos mais um novo episódio. O podcast Além da Conjuntura tem produção da Sede Estúdios, localizada na Rua Independência 800, Loja 2, na técnica Alexandre Michelin da Costa. Até a próxima. Tchau.